Fala pessoal, Isaac aqui. Eru Ilúvatar é o criador do mundo e o ser supremo no universo de Senhor dos Anéis. Eru significa o único na língua élfica e Ilúvatar significa pai de todos. Neste vídeo falaremos sobre 4 coisas que você talvez ainda não saiba sobre o deus do universo Tolkien. 1. Ilúvatar e o vazio. Eru Ilúvatar é um ser transcendente, e o tempo se passa para ele de uma forma diferente. Ele sempre existiu, sozinho, num local chamado vazio, algo que chamaríamos de espaço sideral. Tolkien explica logo nas primeiras páginas do Silmarillion que o nome Eru significou único, justamente porque ele era o único ser a existir no espaço. Aspas. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia, antes que tudo mais fosse criado. Ou seja, não sabemos quanto tempo Eru viveu sozinho no espaço, mas, quando ele decidiu que não ficaria mais sozinho, ele criou os Ainur, também chamados de espíritos originais. Dentre os Ainur, existem os de maior classe, chamados de Valar, e os de menor classe, chamados de Maiar. Para quem não sabe, Gandalf, Radagast e Saruman foram criados neste momento, e eles mesmos ajudariam a construir o próprio mundo. Eles são bem velhos mesmo. Após criar os espíritos originais, Eru os reuniu e juntos eles criaram o universo. Aspas novamente para o Silmarillion. Então as vozes dos Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violões e pianos, e a inúmeros coros cantados com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica. E a música e o eco da música saíram para o vazio, e este não estava mais vazio. No entanto, esse local chamado vazio não deixa de existir. Eru dividiu a existência da seguinte forma. Existe Ea, o equivalente ao que chamamos de universo, e dentro de Ea, o planeta Arda, o equivalente ao que chamamos de planeta Terra. No entanto, fora de Ea, além das fronteiras do universo, existem 2 locais. Os Salões da Eternidade, que é onde o próprio Deus fica, e um espaço caótico chamado Vazio. Tolkien não nos dá grandes detalhes do que se passa no interior deste espaço vazio, mas ele possui importância para a história. Por exemplo, quando o mestre de Sauron, Morgoth, é derrotado, ele é banido justamente para este local. 2. As pessoas comuns da Terra-média sabem da existência de Eru? Existe algum tipo de culto ou religião? Mesmo quem nunca leu os livros e somente assistiu os filmes de Senhor dos Anéis, presenciou Eru Ilúvatar agindo, mesmo que não saiba, pois foi Eru quem trouxe Gandalf de volta à vida após a sua morte contra o Balrog. Mas, embora os espectadores tenham visto um feito, nós nunca vimos alguém mencionar Ilúvatar diretamente. Nós também não vemos nenhum tipo de templo ou igreja. Afinal, as pessoas sabiam da existência de Eru? E se sabiam, o adoravam ou pediam ajuda? Bem, a resposta depende de qual parcela da população estamos falando. Na carta número 153 do Legendário, Tolkien os diferencia. As pessoas de Númenor, sim, possuíam um local de adoração ao próprio deus, Eru Ilúvatar. Já as pessoas, digamos, comuns da Terra-média, sabiam da existência dele, mas somente oravam e pediam ajuda aos Valar. Aspas. Não há templos, igrejas ou santuários neste mundo, entre os povos bons. Eles possuem pouca ou nenhuma religião, no sentido de culto. Por ajuda, poderiam recorrer a um Vala, como um católico recorreria a um santo, embora, sem dúvida, sabendo que o poder do Vala era limitado e derivativo. Mas esta é uma era primitiva, e pode-se dizer que as pessoas viam os Valar como crianças veem seus pais ou superiores adultos imediatos. E embora saibam que eles estão sujeitos ao rei, Ilúvatar, eles não vivem no país dele, nem possuem lá uma morada. Já os Númenóreanos e outros desse ramo da humanidade que lutaram contra Morgoth, mesmo que tenham preferido permanecer na Terra-média e não ir para Númenor, tais como os Rohirrim, eram monoteístas puros. Porém, não havia templo algum, nem mesmo em Númenor. O topo da montanha, Meneltarma, ou o Pilar do Céu, era dedicado a Eru, o único. E lá, a qualquer hora privadamente, em certas ocasiões publicamente, Deus era invocado, louvado e adorado. Uma imitação dos Valar e da montanha de Amã. Mas Númenor caiu e foi destruída, e a montanha engolida pelo mar. E não havia substituto. Então, em resumo, as pessoas da Terra-média sabiam da existência de Deus.
mas oravam aos Valar por se considerarem mais próximos deles. Já as pessoas de Númenor, sim. Eles não tinham templo, mas alguns deles adoravam Deus diretamente numa montanha chamada Pilar do Céu. Mas uma coisa que Tolkien deixa claro é que as pessoas oravam aos Valar no sentido de pedir ajuda, mas não os adoravam. Aspas, todas as coisas, seres e poderes que pudessem parecer dignos de adoração não eram adorados. Nem mesmo os deuses, os Valar, sendo apenas criaturas do Único, e ele estava imensamente distante. 3. Aragorn restabeleceria o contato com Deus. Como vocês viram, Tolkien disse que após a queda de Númenor, não havia um substituto para a montanha chamada o Pilar do Céu. Isso significa que durante o restante da Segunda Era e durante toda a Terceira Era, onde acontece a Guerra do Anel, de fato não havia um local onde Deus era invocado ou adorado. No entanto, após o fim da guerra contra Sauron, Aragorn muda isso. Aspas para Tolkien em sua carta número 156. Posteriormente, é mostrado que havia um local sagrado, no Mindoluin, acessível apenas ao rei, onde antigamente ele havia dado graças e louvor em nome de seu povo. Mas o local havia sido esquecido. Foi restabelecido por Aragorn, e lá ele encontrou uma muda de árvore branca e replantou-a no pátio da fonte. Deve-se presumir que, com a reemergência dos reis sacerdotes lineais, a adoração de Deus seria retomada e seu nome seria novamente ouvido com mais frequência. Uma característica que se aplicou a toda a área sob influência dos descendentes de Númenor era a recusa em adorar qualquer criatura e, sobretudo, o Senhor Escuro, ou demônio algum. 4. Avatar de Deus na Terra-média. Existem diversas teorias de fãs do universo Tolkien em que Eru Ilúvatar se manifesta em algum momento na Terra-média, para visitar suas criações de forma disfarçada. Alguns teorizam que Eru voltou no corpo de Gandalf quando ele morreu. Outros teorizam que Tom Bombadil é o próprio Ilúvatar, de olho na Terra-média. No entanto, por mais que eu goste da teoria que envolve Tom Bombadil, porque um monte de coincidências acontecem, como por exemplo um anel de Sauron não ter efeito nele, ou seu maior poder está em sua voz, Tolkien em pessoa diz que não é o caso. Aspas para a carta número 181 do Legendário. Não há personificação do Criador em lugar algum nesta história, ou na mitologia. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so